Vou só falar um bocadinho para quem não me conhece. Sou o João e venho aqui pela Inerbi para falar um bocadinho de saúde mental com a Mariana. A Inerbi é uma plataforma de saúde mental e de bem-estar, que tentamos quebrar certos preconceitos e miticismos à volta da psicologia e também a ver com a saúde, principalmente, mas mais principal ainda, a saúde mental. Neste contexto, vamos aqui falar com a Mariana para falar um bocadinho da experiência dela, que a Mariana está a acabar o curso de Psicologia Clínica. Queríamos saber um bocadinho da história dela também e de como surgiu este interesse pela psicologia e pronto, e por aí adiante. Fala-nos um bocadinho como é que começou e Então, pronto, o meu nome é Mariana. Agora, não é que muita gente, mas pronto, só para as pessoas saberem, tenho 24 anos ok, e pronto, agora estou a terminar o mestrado, fiz o mestrado integrado em Psicologia. Como as pessoas sabem, existem vários tipos de psicologia, organizacional, de saúde, educacional. E eu foquei-me na psicologia clínica dinâmica, mais especificamente uma evolução da psicanálise, e a seguir vou fazer a pós-graduação mesmo especificamente em psicanálise. ok. O meu interesse em psicologia sempre esteve presente, não foi uma coisa assim no 12º nem nada que de repente lembrei-me que queria ser psicóloga. Já vinha desde criança, a minha mãe gosta sempre de contar quando eu estava na infantil. Juntava os meninos que se portavam mal e fazia tipo umas reuniões no intervalo a dizer tens o caminho do bem, tens o caminho do mal e tens que escolher o caminho do bem. Uma coisa assim muito, muito empreendedora, vá. E pronto, Engraçado. sim, e depois quando eu cresci percebi que havia uma profissão que era basicamente falar com as pessoas, ajudar as pessoas no seu caminho. Nem pensei em mais nada. Quando me candidatei à faculdade era tudo psicologia, só que para vários sítios. Pronto. Porque já sentias que era o teu chamamento, não é? Por assim dizer. Sim, Já desde sim, pequena sim, que sabias o que é que te puxava para seguir para a vida, não é? É mesmo por aí. sim. Sim, sim, e acho que as pessoas devem sempre fazer. As pessoas que sentem que têm uma vocação ou que têm uma área de interesses mesmo específica devem ir para essa área sem medo de. Na altura eu ouvi, não vais ter emprego, não há nada, olha a quantidade de psicólogos cá desempregados. Eu acho sempre que as pessoas devem arriscar primeiro aquilo que gostam realmente e depois, se for preciso, fazer outras coisas paralelamente, como eu fiz, para ganhar dinheiro, enquanto não ganhava dinheiro com a minha profissão, não é? Exatamente. Mas investir naquilo que nós gostamos mesmo, porque quando estamos a fazer uma coisa que gostamos, há sempre dificuldades, mas é muito mais fácil. E é muito, completa-nos muito mais. Mas isso é um ponto muito importante para as pessoas também estão-nos a ver, que é isto mesmo. Fazer as coisas só porque sim não é o caminho certo, não é o que nós devemos seguir. Porque senão depois mais tarde pode acontecer outras coisas, por exemplo, como foi o meu caso a mim, eu segui cursos que eu, na altura não era o que eu queria e depois vim a perceber que nada fazia sentido e Sim, tive de alguma forma de desistir. infelizmente eu acho que o nosso sistema educacional também não ajuda muito isso, não ajuda muito as pessoas a perceber o que é que gostam e o que é que não gostam. É um sistema que investe muito em melhorar aquilo que nós somos maus, que nós não temos tanto jeito, e aquilo que nós somos bons é quase, ele já sabe fazer isto, não vale a pena estar a insistir, pronto. Totalmente. Eu acho que devia ser ao contrário, não é? Devia-se reforçar aquilo que a pessoa já mostra naturalmente que E o tem que é boa, apetência, exatamente, o que é bom, e aquilo que é menos bom, claro que as pessoas têm que aprender também que não se pode fazer só aquilo que nós gostamos, temos que fazer um bocadinho de tudo, mas não insistir, é mau a matemática, vamos estar aqui a torturá-lo com a matemática até ele ser bom. exatamente, Acho que não devia ser assim. não devia E ser assim. para não falar do resto, que a maior parte da escola incentiva só a parte da memória, que na maioria é uma coisa que se trabalha, mas não é o essencial. A criatividade, como a lógica, também a parte da matemática, mas outros trabalhos, outras Sim, formas de trabalhar isso, podia ser muito mais importante para desenvolver os nossos skills
Sim, para claro. o nosso futuro. E hoje em dia, quando entramos no mercado de trabalho, percebe-se que seja qual for a área, seja o que for que nós vamos fazer, o que se valoriza é as soft skills. E as soft skills não se desenvolvem, Na escola, infelizmente, na escola. exatamente. Poderia desenvolver-se se tivéssemos outras unidades curriculares mais específicas. Eu acho que eles tentaram com a educação cívica e as áreas de projeto e isso, mas Mas, pronto, mas não resulta não mesmo. corre, ainda não resultou perfeitamente. Mas acho que estavas a dizer do aquilo que nós somos bons e aquilo que nós somos maus. Eu acho que acaba por ser. Aliás, é curioso porque na altura do 12º, dos 18, 17, 19 anos, é quando surgem muitas das perturbações e depois mais tarde também, na entrada da faculdade, etc. E talvez seja exatamente porque deixamos de estar na nossa zona de conforto e somos confrontados com uma data de escolhas ao mesmo tempo, fora as hormonas e Que é fora quando estamos a crescer, que não nos conhecemos e é essa confusão toda que estás a falar, que depois surgem as maiores confusões. É isso mesmo. Sim, sim. E estamos a lidar com a parte pessoal e com a parte emocional e de repente dizem-nos, olha, agora tens que decidir o que é que queres fazer o resto da Para a vida. tua vida, E, depois, e tu nem te e conheces, é muito, e como é que fazes isso? exato, É mesmo por é, aí. é muita pressão, vá, por assim dizer. Yeah. E é nessa altura que surgem muitas das ansiedades, muitas das depressões, Percebes? há ali umas falhas na autoestima que podem dificultar essas escolhas. Portanto, eu acho que as pessoas devem sempre pensar o que é que gostam de fazer, mas também não ter medo de que se escolherem uma coisa, agora se eu perder 2 anos, perdi a minha vida. Não, Não, na não. história de vida, 2 anos não vai ser nada, Exatamente. vai ser Perceberem que cada pessoa tem o seu tempo para se descobrir também e que claro, tem que seguir realmente o que é que gosta e o que lhe faz sentido. Estar aí para uma coisa claro, só por dinheiro ou então porque acha que deve ser naquele momento e não tem nada a ver com ele, pá, isso não. É mesmo perceber isso. Mas o principal é sim, isso mesmo, é o processo. É o processo de nos conhecermos aos poucos e poucos e percebermos o que é que faz sentido para nós. sim, Daí essa importância. sim. Ia-te perguntar agora, porque tu estás ligado a esta parte da terapia, queria que falasses um bocadinho de como ainda a sociedade vê esta parte da terapia, tanto psicologia como psicoterapia. O que é que tu sentes, porque tu já trabalhaste também com pacientes, não é? E com pessoas que estão a passar por estas fases, o que é que tu sentes e como é que ainda a sociedade é vista, a sociedade não, como é que a sociedade ainda vê este papel que é tão importante, o psicólogo e os psicoterapeutas na sociedade, e que impacto tem? Uhum. Fala-nos um bocadinho disso. É assim, eu fui para um sítio logo muito complicado, ou seja, eu não tive a experiência de estar num sítio soft, de ter casos mais. Pronto, toda a gente sabe, não é? Distinguir a psiquiatria da psicologia. A psiquiatria é pessoas têm que seguir o ramo da medicina e depois a especialidade é a psiquiatria, portanto, tem toda a parte farmacêutica, são eles que receitam os medicamentos e, portanto, é diferente da psicologia. A Totalmente. psicologia complementa, eu acho que é muito importante no futuro que se perceba que tem que ser uma coisa complementar, ok? Não apostar só na psiquiatria, nem apostar só na psicologia, isto é uma coisa que ainda está em processo, ou seja, ainda existe muita fight, entre aspas, entre psiquiatras e psicólogos que no fundo não ajuda nenhum nem outro. Pois, E eu fui para um sítio que era psiquiatria, portanto, fui para um serviço de psiquiatria, em que quem faz psicoterapia faz sempre paralelamente consulta de psiquiatria e tem sempre esses dois lados, ok? ok. Pronto. A minha experiência, pronto, nós saímos da faculdade a achar que agora sou psicóloga, agora vai. Agora vais E ajudar, consegues ajudar toda a gente, todo mundo. sim, Mas, isso é logo um erro. Eu aconselho quem vai agora para a faculdade, isso, nunca vão para a psicologia a pensar que vão ajudar os outros, que vão perceber-se a si próprios. Está muita gente que vai para a psicologia para se perceber, isso é um papel ou muito porque importante, que é relembrar as sim, pessoas que vão para esta profissão em específica, que é uma profissão tão importante, porque estamos a falar de vidas, o papel que ela tem. Porque há muita gente que vai sim, para a psicologia, como tu sabes, que andaste nesse curso, ia-se para se descobrir. E a ideia não sim, é essa. O papel dos outros, de ajudar os outros, é o mais importante, não o conhecendo a nós próprios. O conhecendo a nós próprios deve estar já adquirido antes disso.
Exatamente. Sim. E é uma coisa que vai acontecendo e que vai acontecendo à medida que estás a fazer o curso, como qualquer outro curso. Uma pessoa que está na faculdade está num período de explorar e de descobrir, portanto vai sempre descobrir coisas sobre si próprio. Mas não deve ser Óbvio. esse o foco. E outra coisa é não pensar que vamos salvar a vida de alguém ou que vai aparecer uma pessoa com sintomas depressivos e que temos 2 sessões e vamos ajudar imensa pessoa. Isso não acontece, lamento informar. Estou a dizer porque também, de certa forma, não era a minha expectativa, mas temos sempre essa fantasia, ok? Claro. E pronto, o que eu percebi foi que o mais importante numa terapia é estar em contacto. Portanto, aquela pessoa, seja qual for o diagnóstico, seja qual for a doença, seja qual for a patologia, deve sentir que nós estamos em contacto com ela. Exatamente. Não E, está sozinha. e não está, pelo menos naquele espaço, aquela pessoa não está a falar das coisas sozinha, está a ter alguém que está a ouvir ativamente, que está ativamente a tentar perceber, acima de tudo, validar aquilo que a pessoa está a viver. E uma coisa interessante que na altura as minhas orientadoras me disseram, quando eu estava muito nervosa, e se eu não saber o que é que vou dizer, e se eu ficar, não é, aflita, elas diziam sempre, Mariana, se ficar aflita e não saber o que é que vai dizer, ouça. Porque a pessoa vai dizer aquilo que precisa de ouvir e a Mariana só tem que ser empática e ir de encontro a isso. Pronto, e não fazer aquela coisa que nós vemos nas séries, não é? Do que é que sente em relação a isso e escrever. Nós vemos muito nas séries e nos filmes as Pois pessoas a é. tirar notas e isso não se deve fazer, porque quer dizer, pode-se tirar uma nota ou outra, mas quer dizer, se uma pessoa está a falar e nós estamos a escrever e a fazer Não, bonequinhos não com estamos a ouvir, caracteres, não é? Não estamos a ouvir a não 100%. estamos, não estamos a ouvir. E isso é o mais importante. Agora, quanto à forma como eu vejo o que é que neste momento são adversidades para a terapia, acho que estamos num trajeto muito positivo, acho que está muito melhor. Quando eu disse que ia para a psicologia e eu não sou propriamente velha, os meus pais ficaram a olhar para mim tipo, medicina? Não é medicina, é psicologia. Os meus avós achavam que eu ia ser médica, e eu, não é medicina. E portanto, o meu pai, por exemplo, era uma pessoa completamente descrente de terapia, daquelas pessoas, daquele velho, aquele, Eu não é, sei. estereótipo do homem que diz: não, Não, isso não. psicologia, isso é para os malucos. Exatamente. E pronto, eu acho isso muito interessante porque eu acho que essas pessoas que pensam assim têm as suas razões para pensar assim. A psicologia é uma área que tem poucos anos de desenvolvimento relativamente a outras ciências, ok? Portanto, tivemos o Freud, que foi para o bem e para o mal, foi o pai da psicologia, e antes disso falava-se em psiquiatria, falava-se os psiquiatras faziam terapia, mas não havia uma área chamada psicologia estabelecida e em desenvolvimento, ok? E portanto é uma coisa nova portanto é normal que ainda haja muita gente que não percebe ou que percebe mas não acredita, etc. Exatamente. E é o nosso papel da nova geração, seja pessoas como tu que estão a divulgar, seja pessoas como eu que estão a exercer, mostrar, e eu digo sempre isto aos meus colegas, que é, às vezes é preciso arriscar, é preciso não ter medo de, se alguém nos disser isso não faz sentido nenhum, dizer, ok, então mas faz só durante um período de tempo e depois se não fizesse sentido para ti, não vais perder nada, não é? É isso mesmo. Não, é uma tentativa. E uma coisa também curiosa, eu também tinha muito medo com os pacientes que as pessoas percebessem a minha idade e pensassem, o que é que esta gaja sabe da vida, não é? Mais nova do que eu vai entender. Os Exatamente. meus pacientes eram todos o dobro da minha idade, não é? E, Pois. portanto, eu pensava, é que eles podem dizer de onde é que esta apareceu, não é? Onde é que esta Mas o apareceu curioso, e como é que me pode ajudar depois? sim, o curioso é que as pessoas, quando estão a precisar de ajuda, não querem saber disso. Se tu Também. estiveres no meio da estrada, e vou dar um exemplo horrível, mas só para mostrar a questão da necessidade, se tu estiveres no meio da estrada e tiveres um furo no pneu, tu não vais estar a escolher se a pessoa é nova, se é velha, se tirou um curso, se não tirou. Não vais estar a escolher, precisas de ajuda, vais aceitar aquela ajuda.
E uma pessoa em sofrimento mental real, especialmente onde eu estava, não vai estar preocupada se eu Mas sou mulher. só precisam, exatamente, só precisam de alguém que os ouça, principalmente. Sim, Exatamente, que estejam lá e para eles. confiam. Que estejam lá, E exatamente. confiam. A confiança é muito Porque importante. sabem, não é? Que apesar de tudo eu fiz um curso, tal como as outras pessoas todas, e eu acho que às vezes é um bocadinho aquela coisa dos médicos também, quando nós vamos a uma urgência e somos atendidos por um rapaz ou uma rapariga que percebemos que acabaram agora não é? E ficamos assim, será que ele tem capacidade? E às vezes essas pessoas são aquelas que nos atendem melhor, porque ainda estão a começar, ainda se preocupam muito, ainda querem muito Exatamente. aprender. Querem ajudar ao máximo possível. Sim, Isso. portanto, também quebrar um bocadinho esse tabu que uma pessoa, se é nova, se é mulher, se isto, se é aquilo, não vai ser capaz de ajudar. Isso não é Não é verdade. verdade. Isso é mesmo muito importante. Olha, falaste aí de um aspecto importante que também quero referir, que é essa parte da empatia dos terapeutas. Porque isto é muito comum, as pessoas procuram esta ajuda, mas na maioria o que é que acontece? Na maioria as pessoas procuram ajuda através de passa-palavra, de pessoas que souberam que este terapeuta era bom, que conseguiu ajudar em certos momentos para isto, mas existe ainda um bocadinho, ou seja, um gap nesta área, porque as pessoas não sabem que tipos de psicologia, psicólogos podem procurar e em que sítios, não é? Uhum. O que é que tu achas em relação a isto? Porque é assim, porque a verdade é que nós precisamos de empatia para conseguirmos ser ajudados, não é? Já queremos mudar, esse é o principal foco. E depois Uhum. temos empatia com a pessoa do outro lado. E Sim. como é que isto pode acontecer? Percebes? Do teu ponto de vista, como é que achas que isto pode acontecer e como é que podemos encontrar também a melhor ajuda? Uhum. Dependendo de cada um dos casos, não é? Sim. Por acaso, quando eu pus as perguntas no meu Instagram para as pessoas fazerem perguntas, houve um senhor, não sei, que perguntou, eu fiz um post sobre a depressão e alguém perguntou, como é que eu posso ver que uma pessoa tem esses sintomas todos, mas não quer ser ajudada? Isso é o primeiro passo. Nós nunca conseguimos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, porque uma pessoa que não quer ser ajudada não vai colaborar. Que é diferente de uma pessoa que vai à terapia, mas chega a dizer: eu não tenho nada para falar, nem sabemos porque é que estou aqui, foram os meus pais que quiseram. Uma pessoa que vai já está a querer ser ajudada. Uma pessoa que não quer ser ajudada é uma pessoa que nem sequer vai, que nem sequer procura, que nem sequer se dá o trabalho de apanhar o metro e ir até ao consultório, ok? Pode haver uma data de resistências que depois vão ser quebradas na terapia, mas o facto da pessoa aparecer já é 50% do trabalho inicial, não é? Pronto. Uhum. Sim, na psicologia clínica, dentro da clínica, existem várias vertentes. Portanto, existe a sistémica, que é uma abordagem mais, portanto, que aborda vários sistemas, é onde está incluída a terapia familiar, a terapia de casal, etc. Uhum. E, portanto, geralmente pode haver uma terapia individual, mas geralmente tem sempre em conta o sistema da pessoa. Por exemplo, a escola, o trabalho, etc. Portanto, é Okay. uma vertente que valoriza muito tudo o que está à volta da pessoa e perceber como é que os acontecimentos levaram ao surgimento de sintomas e do mal-estar. Uhum. Depois existe a vertente cognitiva ou comportamental, que se baseia muito na abordagem biológica e mais genética das doenças, portanto, perceber é aquela clássica do se tens medo de aranhas, pois isto que eu estou a dizer não é o que acontece. Mas as pessoas têm a ideia que essa vertente é tipo, tens medo de aranhas, vão pôr numa sala cheia de aranhas. É o condicionamento clássico, o condicionamento operante, é muito baseado Okay. nessa onda. É uma terapia muito útil, por exemplo, para tratar ansiedades, para tratar fobias, para tratar esse tipo de sofrimento mental. Aquela em que eu estou é a psicologia dinâmica. Como eu disse, tem a origem, vai na psicodinâmica e na psicanálise, embora a psicanálise e a psicodinâmica não seja a mesma coisa, mas a questão é que nós estudamos a história da pessoa literalmente ao pormenor. Okay. Ou seja, perceber como é que tu, desde que nasceste, com 3 anos, portanto, como sabe, o Freud pensava que logo na infância a personalidade formava-se praticamente nas suas bases e depois a partir daí a pessoa tinha experiências e etc. que
ajustam essas tendências, não é? Uhum. E, portanto, nós estudamos com muito pormenor a altura da infância e da adolescência, numa questão de perceber o que é que levou a pessoa a criar certos mecanismos de defesa, a criar certos que, no fundo, depois vão dar origem aos sintomas. É alguma altura da sua vida. Portanto, eu acho que quando as pessoas convém perceberem isto, porque quando vão procurar um psicólogo, eu costumo sempre dizer, como disse, não é, no outro dia, que procurar um psicólogo é quase como procurar uma alma gêmea. Portanto, às vezes as pessoas tentam uma vez, vão a 2 sessões e dizem assim, isto não é para mim, não gosto de terapia, não gosto de psicólogos, não gosto de psicólogas. E não é assim, porque é como em tudo, nós podemos não simpatizar, não empatizar com uma coisa, experimentar outra pessoa e correr bem, pronto. As coisas podem resultar, exatamente. Podem resultar, sim. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que faço terapia, já faço terapia há muitos anos, eu própria, não é? E quis, porque percebi que se ia fazer terapia aos outros, tinha que estar bem comigo própria e também ter essa experiência. Isso é importante, é importante referir que é isso, a terapia não é só para as pessoas que estão-se a sentir mal, é para todas as pessoas que se queiram sentir bem consigo mesmas. É isso mesmo, então, Sim. exatamente. Sim. Continua, força. Eu acho que qualquer pessoa que faça psicologia como profissão deve fazer obrigatoriamente terapia, devia ser obrigatório. Pronto, e o que é que acontece? Eu tive em vários terapeutas, vários, 3, até descobrir um que de facto eu sentisse que me ajudava em todos os componentes, pronto. E é um bocado assim, ou seja, eu acho que as pessoas quando têm noção que têm alguma coisa que está mal, que está a correr mal, devem procurar, por exemplo, na internet esta informação e perceber qual das abordagens é que se identificam mais. E depois experimentar e se disserem assim, é assim, uma pessoa comum não vai perceber propriamente a diferença, né, no primeiro impacto, não é? Porque não é por eu ser de cognitiva comportamental que vou dizer coisas super específicas que a pessoa vai logo perceber, este aqui é de cognitiva comportamental, ou este é de psicanálise, ou este é daquilo. Todos podem ajudar, só que para cada pessoa vai ser importante perceber o que é que faz mais sentido. E não é por uma vez correr mal ou não ir de acordo às expectativas que já não faz sentido experimentar mais. Pronto. Como é óbvio, exatamente. Comigo aconteceu mesmo. Por acaso comigo aconteceu mesmo. O que eu ia dizer é que eu também passei por 2 ou 3 psicólogos e realmente o que me ajudou foi mais tarde, foi com um psicoterapeuta que me ajudou e que também me encaminhou para este caminho da espiritualidade, que de outra forma, sem a psicoterapia, não conseguia ter melhorado. Uhum. É isso mesmo, depende da empatia e também de cada caso em específico. É mesmo isso. Quanto aos sítios onde procurar, é assim, uma pessoa que esteja de facto em sofrimento psicológico, as pessoas muitas vezes dizem, mas é tão caro, é muito caro, é muito caro. É assim, há psicólogos que são coparticipados, embora não haja tantos como deveria haver, porque a psicologia não está incluída no Sistema Nacional de Saúde como a medicina, e portanto há menos psicólogos que são coparticipados por seguros ou pela ADSE, etc. Mas, no entanto, há. E não é por serem que são piores psicólogos. Não tem nada a ver, ok? Exatamente. E outra coisa, nos hospitais públicos existe geralmente serviços de psicologia. O que acontece é que, por exemplo, no caso mais conhecido em Lisboa, o Hospital de Santa Maria, não é? Quando a pessoa quer fazer terapia, vai sempre ter que fazer primeiro uma consulta de psiquiatria em que depois é encaminhada ou não para psicoterapia. E depois tem uma consulta de triagem dentro do serviço de psicoterapia, onde é orientada para o psicoterapeuta que melhor se adequa, etc. Os valores são, como é que se diz? São muito pouco. São só mesmo, não sei dizer quanto é que é, mas são valores muito pouco... São acessíveis. Exigentes para a carteira. São muito acessíveis, porque a ideia é mesmo ir de encontro às pessoas que estão a precisar e que não têm forma de se ajudar noutros sítios, não é? Por outro lado, na Faculdade de Psicologia de Lisboa existe um serviço de psicoterapia também, em que os valores são também ajustados às possibilidades das pessoas.
Portanto, Ok. uma pessoa pode pagar 5 euros, outra pessoa pode pagar 20 ou 30, depende, ok? Isso é ótimo, isso é ótimo. Por acaso não sabia, mas isso é Sim, ótimo. sim. Para quem não sabe. E por outro lado, eu também quero dizer, já agora, quem pode, reparem, às vezes uma consulta de psicoterapia é não ir jantar fora 2 vezes. E às vezes vai fazer muito mais diferença a longo prazo. Na vida da É muito, pessoa, pois. é muito pouco provável que uma pessoa que não esteja em muito sofrimento vá procurar um psicólogo e que o psicólogo diga, olha, agora tens que vir cá uma vez por semana. E, portanto, isto é muito improvável. Portanto, claro que o psicólogo vai adaptar àquilo que acha que é mais necessário. Mas às vezes vale mais fazer esse esforço durante uns meses, um ano, o que for, e resolver, do que ficar anos à espera que as coisas melhorem e disfarçar os sintomas com ir jantar fora, e ir à noite, ir ao cinema, porque a pessoa fica melhor durante aquele período, está distraído, mas os sintomas continuam. Continua E lá. então, E depois ainda piora a situação. e, e, e depois na questão do piorar, quer dizer, se piorar, pode chegar a um ponto em que a pessoa de facto fica muito aflita, como tudo. Eu digo sempre, a pessoa, se tiver um dedo roxo, não vai esperar 5 meses para ir ao hospital, não é? Então, porque é que as pessoas esperam 1 ano, 2 anos, 10 anos para perceber que têm sintomas depressivos e que precisam de ajuda? Verdade. É igual. Verdade, mesmo verdade. E é como tudo. As pessoas, por exemplo, as pessoas têm muito medo sempre dos diagnósticos, não é? Têm sempre muito medo que vão ao psicólogo e o psicólogo vai dizer, olha, tu Tens uma depressão. tens Exatamente. As pessoas têm mesmo muito medo. Isso é uma coisa mesmo, por acaso, que eu queria abordar e pá, é mesmo muito objetiva. E às vezes não é tão necessário, porque é assim, os psicólogos, por uma certa conversa, pelo menos eu reparo o mesmo que foi comigo. A minha primeira psicóloga que eu experimentei, no final da psicologia, disseram: olha, tens de procurar uma psiquiatra porque estás num estado depressivo. Pá, e é estranho, porque pá, por acaso estava mal e eu não acredito que tivesse já com um estado assim tão depressivo, percebes? Uh, mas isto também é muito subjetivo, não é? Nós não conseguimos ter a certeza, isto vai na cabeça das outras pessoas. Assim como há pessoas que se isolam mais, estão depressivas, como há outras que não se isolam nada, têm a vida normal e estão depressivas à mesma, percebes? E é muito claro. isto. Daí o papel importante que isso tem e, e é importante ainda mais a forma como se transparece isto para o paciente, não é? Sim. É assim, nenhum bom psicólogo ou boa psicóloga vai numa primeira consulta, numa segunda, ou talvez nunca, dizem, olha, tu tens isto e agora, olha, é muito grave, nunca se vai curar. As pessoas têm um bocado esta ideia, eu acho. As Não, mas pessoas têm por mesmo. acaso, não, por acaso isso aconteceu comigo, estás a perceber? E Mas então não era. não é Pronto, eu suposto, conheço a pessoa, exatamente, mas não, não era suposto. não é suposto, exatamente. E é o que estou a dizer. Há psicólogos ainda e há profissionais que também mancham um bocadinho esta área por causa Claro que disso. sim, Por causa disso. claro. Mas é muito importante essa parte que estás a falar. É mesmo. É como uma pessoa, como as pessoas, muita gente se queixa de um médico de oncologia que diz sem sentimento nenhum, olha, você tem cancro. As pessoas, não é, têm sempre esse medo do médico. E eu acho que é assim, em medicina as pessoas criam muito uns anticorpos que têm que lidar assim com as coisas, porque senão eles próprios ficam depressivos, não é? O psicólogo, Não, mas é que eu acontece é isso. acho, O que acontece é isso, é que nós chegamos à parte dos psicólogos e temos a ideia que a funciona ideia, da a mesma ideia. forma. Exatamente. Mas é É diferente, porque é diferente. assim, um psicólogo ou uma psicóloga nunca pode dizer as coisas assim. É uma profissão em que é preciso mesmo ter muito cuidado, porque a nossa ferramenta de trabalho é literalmente aquilo que nós dizemos. E aquilo que nós mostramos com a comunicação não verbal, etc. Mas é aquilo que nós dizemos, não é? Portanto, tem que ter muito cuidado. À partida, nunca vai acontecer isso numa situação normal. E se acontecer, também não é preciso ter medo nenhum. Se o psicólogo disser, olha, eu acho que convinha ir a uma consulta de psiquiatria, isto não quer dizer que o psicólogo acha que a pessoa está Está completamente maluca. Exatamente. desenganada Nada a ver. e que é o voando sobre o ninho de cucos e que é tudo Jack Nicholson. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que, às vezes, o psicólogo ou a psicóloga percebe
que aquela pessoa vai precisar de complementar a terapia com medicação, que também não quer dizer que a pessoa está completamente mal e que vai correr. Não! É como tudo. Se a pessoa tem uma gripe, a pessoa toma Benuron, toma, não é? Brufen, sei lá, não quero dizer o que é que devem Pois, tomar. exatamente, para melhorar com o tempo e para aprender. Portanto, é exatamente a mesma coisa, embora com a medicação É diferente. é É diferente, é diferente. preciso cuidar, E é isso. e eu aconselho sempre que as pessoas procurem muito bem um psiquiatra de referência, que não vão ao médico de família, porque os médicos de família não têm essa especialidade e, portanto, há muita gente medicada com antidepressivos, ansiolíticos, etc., que não faz sentido. Isto não sou eu que estou a dizer, é uma coisa estudada, é uma coisa que várias pessoas reconhecem, especialmente os psiquiatras. Mas isso é mesmo por causa desta ideia que a sociedade tem, que é isto, associa isto a uma parte da medicina. Que as pessoas vão lá e pensam, eu preciso de um penso rápido, preciso de uma coisa que me disfarce isto. O que acontece é que as pessoas não sabem é que isto mais tarde depois tem repercussões maiores, que Claro. tomam estes comprimidos, disfarçam estes sintomas que têm e não se resolvem, chegam a anos depois, ou seja, 10 anos se for preciso, e depois têm depressões e outros casos de ansiedade que são muito mais agressivos e muito piores de saber lidar do que podiam ser de outra forma. Sim. Exatamente. Eu acho que em psicologia e incluindo os psiquiatras um bocadinho, lá está, por não quero pôr no lugar deles, mas por ter tido esse contacto no sítio. E nós temos dois problemas essenciais, que é as pessoas que não precisam de medicação, mas parece que a querem tomar só para despachar, e aquelas que precisam realmente da medicação não a querem tomar. Então existe um bocadinho estes dois grupos, e depois existem as pessoas que não confiam, não é? Que dizem, ainda tem muito, ainda é uma coisa muito tabu. Eu acho que as pessoas têm que confiar, têm que escolher profissionais de referência e depois confiar um bocadinho. Porque ninguém vai fazer uma coisa à maluca e toda a gente tem noção de que estamos a tratar de uma coisa séria. Portanto, é confiar um bocadinho. Ninguém fez o curso em 2 anos, ninguém leu, ninguém lê mentes, não é? Como as pessoas pensam, então és psicóloga, o que é que eu estou a pensar? Ninguém é bruxa. As pessoas estudaram, especializaram-se e são tão competentes como qualquer outra pessoa que fez uma profissão que escolheu, não é? Sim. Pronto. Naquilo que estavas a dizer ainda antes, eu acho que as pessoas têm muito medo do diagnóstico, têm muito medo disso, fazem uma coisa muito agora na vertente dos mais jovens, não é? Com a internet. Ainda ontem estava no TikTok e estava a ver um vídeo de uma rapariga a fazer um teatro, um TikTok, não é? Sobre os sintomas de um borderline. Sim, sim. E quer dizer, aquilo tinha milhões de visualizações e tinha comentários de pessoas a dizer então eu sou borderline, acabei de perceber, então eu sou borderline, acabei de perceber. Isto é gravíssimo. Gravíssimo. Eu fiquei com ansiedade, porque as pessoas, esta coisa de se autodiagnosticarem e vão à internet e as pessoas têm muito esta mania, que era ao ponto, aconteceu comigo mesmo, de eu estar assim mal, não é? E a minha mãe sempre teve esta mania de me autodiagnosticar. Ela para ela sempre foi uma médica. Isto da geração. Mas é que a verdade é que depois transmite-nos a nós, e eu na altura também comecei a pesquisar coisas também na internet, o que é que estava a acontecer comigo, etc. E a verdade é que nós ainda nos assustamos mais e ficamos mais preocupados com o que está a acontecer connosco. Não faz sentido. Mas é assim com tudo. A questão é que, repara, é assim com tudo. Uma pessoa põe assim, dor de cabeça. Aparece cancro no cérebro, lombrigas vindas do sushi e tudo. E depois, o que é que acontece? Quando são essas coisas mais físicas, a pessoa basta ir à farmácia e perguntar assim, olha, faz sentido que eu tenha dor de cabeça e por isso seja isto? E alguém vai dizer, então liga para o pai e para a mãe e as pessoas, se forem pessoas inteligentes, vão dizer, olha, filho, calma. Agora, quando são coisas de psicologia ou da mente, as pessoas não têm, parece que têm medo, então ninguém vai dizer, não é isso, certeza. As pessoas vão dizer, se calhar é mesmo, espera aí, então é melhor ir já para o psicólogo, vamos já para uma urgência. As pessoas têm medo, ou então fazem o contrário, que é, ei, nem mexas mais nisso. Olha, não fales mais nisso. Não falo mais nisso. Não foques nisso. Estás triste. Vai apanhar sol. Se focas é pior. Se focas nisso é pior.
pior. Focas nisso é pior. Isso é do sexo, isso é da idade. Filho, isso não... Estou a dizer filho, não estou a dizer que os pais fazem todos isto, não é? Mas os amigos, não é? Anda lá a Sim, sair sim. à noite, Sim, não dar penses nisso. passa. Não penses nisso, Não penses exatamente. nisso. Pronto, e depois a pessoa, como é óbvio, como sente as coisas, não vai deixar de pensar nisso e vai a procurar mais informação. E depois, se for preciso, eu conheço casos, passam noites inteiras a ir ler o Wikipédia todo e o Google todo a descobrir o que é que têm. Ora, nem um psicólogo, num primeiro contacto à partida, consegue perceber o que é que a pessoa tem. Isto é outra coisa que eu digo sempre, que é, quando as pessoas estão constipadas, as pessoas não dizem, eu tenho uma constipação. Ou melhor, dizem, não é isso que eu queria dizer. As pessoas não dizem, eu sou constipado. Eu sou. Dizem, estou constipado. E o mesmo, e com tudo o que é sintomas psicológicos, as pessoas dizem, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Há uma grande diferença entre estar e ser. Mas é que isso tem poder, a verdade é essa. É que nós dizemos, Tem? se nós dissermos que nós somos depressivos ou somos ansiosos, faz que nós tenhamos certas características com o tempo Claro, relacionadas com isso. Isso claro, tem poder sobre nós. A verdade é essa. claro. Isso já é outra onda, mas é verdade, a lei É da verdade? afirmação e a lei da atração, nós estamos sempre a dizer eu sou, temos quase a atrair. E não é E só, é não, porque se nós acreditarmos tanto que somos, acabamos por agir dessa forma. A verdade é porque essa. Exatamente. acabas por te adaptar quase para ser. Já Exatamente. estás à espera que vais ser. E não Então mudas. já E nem e queres não mudar. muda. A importância é essa. Nem sequer queres mudar. Por exemplo, muitas das perturbações de ansiedade começam por as pessoas terem um ataque de pânico que às vezes não tem nada a ver com propriamente a pessoa ter uma perturbação ansiosa. Pode ser por muitas razões, pode ser pelo simples facto de naquela manhã comeste pouco, foste para o metro e com as pessoas todas se sentiste mal, e as pessoas associam isto a um ataque de pânico e depois criam o síndrome de pânico quase, por medo de que se volte a repetir. Eu, por exemplo, uma vez tive uma colega que estávamos em viagem, ela teve um ataque de pânico dos piores que eu já vi, estávamos ao pé de um rio, ela quase que se queria mandar, ela estava muito mal mesmo, sem conseguir respirar, e aquilo não tinha nada a ver com ela ter ansiedade. Aquilo teve a ver com uma data de circunstâncias e ela começou -se a sentir mal. Era uma coisa física, começou por ser uma quebra de tensão e depois ela com a ansiedade começou a criar um ataque de pânico. E a primeira coisa que eu lhe disse foi, olha, isto aconteceu esta vez provavelmente por uma quantidade de fatores, por causa do calor, porque estás ansiosa, porque estás nervosa, porque é o teu dia de anos, etc. Mas não quer dizer que se volte a repetir. E isto é muito importante. Porque as pessoas ficam com medo e esse medo é que cria depois as agorafobia e etc. É verdade. As pessoas ficam com medo de ter medo. A ansiedade é medo de ter medo. É medo de Do estar futuro. Do futuro. no O que é que vai futuro. acontecer? O que é que vai acontecer Exatamente. se voltar a E repetir do ou que é não? que vai... Exatamente. Agora, também não é, como as pessoas dizem, o remédio para a ansiedade é a pessoa viver no presente. Porque muitas das vezes o presente, para muita gente, também não é bom. A verdade é que se nós nos focarmos exatamente no segundo em que nós estamos, mas isto é uma coisa que é muito difícil de Muito fazer, difícil, muito difícil. e muita Leva, meditação, exatamente, leva a meditação e leva muitos anos. Não é muito, só, não é de um momento para o outro. Não é de um momento para o outro. muitos anos, muita meditação, muita dedicação. Eu digo sempre, as pessoas hoje em dia estão fascinadas pelo ginásio, pelo esculturar o corpo e etc. Reparem, uma pessoa que vá a fazer isso demora, quê? 3 anos a ter uns resultados que nós vemos no Instagram, não é? Aqueles corpos. A pessoa não nasceu assim, não é? Não ficou assim de um dia para o outro. Com a mente é exatamente o mesmo. Ninguém vai resolver, ninguém vai despertar, ninguém vai nada em um mês, num mês. Ou Exatamente. por fazer terapia duas vezes, ou por fazer meditação uma vez por ano. Que eu às vezes ouço as pessoas dizem, ai, faço meditação. Então, e fazes regularmente? Faço quando estou Sim, passa às ansiosa. vezes. Pois, não Sim, resulta, não resulta. Pode ajudar não resulta. pode ajudar um bocadinho, porque tem sempre um poder enorme, mas pá, não vai resolver. A questão é essa, não vai resolver. Não, Porque isso é resolve isto. naquele momento. Resolve Isto é um. naquele momento. E é uma coisa difícil, porque há muita gente que faz meditação e inicialmente quando começa a fazer, tal como a psicoterapia, odeia e diz, eu não consigo estar quieto, eu não consigo parar de pensar, ainda é pior, começa a pensar o que é que vou comer a seguir. E é verdade, porque a nossa mente está habituada a estar estimulada por todo o lado. E de Exatamente. repente nós estamos parados, como é óbvio que isso vai criar desconforto.
fisicamente e psicologicamente. E o mais provável é nós começarmos a pensar exatamente naquilo que não queríamos pensar. E com mais fluxo ainda, porque nós Com mais fluxo. porque estamos habituados a lidar com os estímulos todos ao mesmo tempo. Se tentamos parar, o que acontece é que estes estímulos têm esta acumulação de energia dentro de nós tem de sair de alguma forma. E é por aí que vai. E a meditar ajuda imenso por causa disso. Mas é uma coisa que tem que se fazer Com o tempo, exatamente. Todos os dias e com cuidado. Agora, vou dizer, em termos de estudos científicos, a meditação é a única coisa, fora a medicação, que está demonstrado que melhora vários sintomas de várias patologias, para não dizer todas. As únicas pessoas em que a meditação não está comprovado que ajuda é as psicoses. De resto, tudo o que é ansiedades, tudo o que é depressões, tudo o que é fobias, tudo o que é perturbações da personalidade, etc., a meditação ajuda, porque a meditação é a única coisa, fora a medicação, que altera o cérebro realmente das suas raízes e nas suas sinapses, etc. E ajuda a criar hormonas, etc, etc. Portanto, é a única coisa que está cientificamente provado que melhora. Tanto que em muitos países... Diz, força, continua. Em muitos países, hoje em dia, por exemplo, nas escolas, desde criança, é obrigatório as crianças terem momentos de meditação. Nas maiores empresas do mundo, naquelas que nós conhecemos como expoentes máximos da economia, há momentos específicos para fazer meditação. Não, isso é muito importante. É muito importante mesmo. Nós por acaso, a Enerbi também quer chegar a esse ponto de empresas em que façamos, por exemplo, em que tínhamos formação e parte também relacionada, por exemplo, com o bem-estar, desde psicologia e também com o coaching, mas, ou seja, focado nesta parte do bem-estar mental, para sermos mais proativos e também sermos mais... estarmos bem connosco próprios para funcionarmos melhor. É muito por aí. Mas, o que eu tinha a dizer em relação à parte de meditação, para além de ser mesmo isso do estudo, a verdade é que se nós experimentarmos, vamos logo sentir... Nota-se logo, ao fim de, se calhar, de 2 semanas de meditares, por exemplo, todos os dias, vais logo sentir diferenças em ti. Sim. E a verdade é que vais começar... E não tem nada necessariamente espiritual. As pessoas exatamente, nada a ver com o espiritual. É obrigatório. Nessas empresas, como devem calcular, ninguém quer saber da religião ou da espiritualidade. É simplesmente porque, de facto, em termos de funcionamento cerebral, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Faz-nos viver no presente. É isso, faz-nos viver no presente, estar aqui. E é o mais importante, é o que estávamos a falar há bocadinho. Enquanto nós na cidade estamos com medo de estar focado no futuro, o que é que vai acontecer, nós com a parte da meditação conseguimos livrar, ou seja, as nossas preocupações todas e estarmos aqui proativos no presente, a viver o presente, simplesmente, que é o mais importante. Sim. E às vezes o presente, e lá está, quando o presente não está bem, procurar ajuda e não procurar simplesmente aquelas velhas frases do eu sou o meu próprio psicólogo, eu tenho amigos. É diferente, é diferente. E quanto mais cedo se procurar, mal os sintomas apareçam, muito mais depressa as coisas são fáceis, é muito mais fácil tratar e é muito mais fácil encontrar o caminho certo para a pessoa se voltar a sentir bem. E pronto, e em relação àquilo que eu estava a dizer dos autodiagnósticos, por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. Porque não há nada mais frustrante do que uma pessoa aparecer na consulta a dizer eu já sei, eu tenho isto, eu já sei. Não façam isso, porque nem nós, a mente é uma coisa tão gigantesca, com tantos fatores, com tanta influência de várias coisas, genética, ambiental, etc., que é impossível encontrarmos uma regra de a pessoa se tem isto, isto, isto. Claro que nós temos manuais de diagnóstico, temos o DSM, temos etc., mas essas ferramentas servem para nós termos um plano de, ok, se a pessoa tem estes sintomas, é muito provável que tenha isto. Mas a pessoa pode perfeitamente ultrapassar essas características e esses sintomas e pode perfeitamente melhorar. Portanto, quanto mais uma pessoa simplesmente ir à internet e dizer, eu tenho isto, espera, então eu tenho isto. Isto dificulta muito, porque depois a pessoa fica com medo e não vai ao psicólogo. Exatamente. E o trajeto... E mesmo se for, já tem dificuldades em aceitar que é outra coisa, porque acha que acredita tanto que é aquilo que já pensa, já não consigo melhorar, vou lá
não tenho hipótese de melhorar. E depois não tens não apresentas as formas necessárias para conseguires mudar. É muito Sim. isto. Mas pronto, olha, ia-te só dizer, para se quiseres perguntar às pessoas, para se calhar fazerem algumas perguntas. Uh, Eu, eu tirei aqui umas tiraste? que, Boa, boa. sim, fizeram-me algumas, mas depois se quiserem fazer aqui também eu não consigo ler nada porque eu estou sem óculos, Não, mas... mas eu consigo ler e tu respondes. Ok, Se alguém então quiser fazer alguma pergunta, exatamente, vou diz-me. fazer aqui primeiro aquelas que me fizeram no meu Instagram. Ok. Então, uma foi, de acordo com o DSM-5 ou o ICD, que são manuais de diagnóstico, existe classificação para mentalmente saudável. Ora bem, à partida, isto aqui tem várias pessoas que pensam coisas diferentes, têm abordagens diferentes. Por exemplo, para Freud não existia normalidade. Uma pessoa normal seria uma pessoa neurótica. Pronto. Enquanto que há várias pessoas que acreditam que então, bem, hoje em dia, do ponto de vista de diagnóstico, uma pessoa normal, e atenção nas minhas aspas, normal, é uma pessoa que não tem nenhum dos fatores que estão enumerados. Portanto, é uma pessoa que não tem nenhum, não reúne suficientes sintomas das diferentes patologias para dizer esta pessoa tem isto. Se não se puder dizer que não tem isto, isto e isto, então não tem nada, pronto. Agora, esta pessoa não é ansiosa? Pode ser. Esta pessoa não é depressiva? Não, depressiva não é, mas pode ter fatores ou pode ter momentos em que está depressivo e pode estar triste e pode sentir-se em baixo e pode ter isso tudo. Agora, podem não ter insuficiente. É muito importante perceber que uma pessoa, para ser considerado que está doente ou que tem alguma patologia, seja mais leve ou mais grave, tem que sempre perceber. Que eu perdi-te um Estás bocadinho. aí? Agora já estou. Estás? Já estou. Força, continua. Não, portanto, tem que sempre perceber o grau em que aquilo afeta a vida da pessoa e o grau em que aquilo é sério. Portanto, uma pessoa pode ter fatores e não ter o suficiente para ser considerado no DSM. O que tem que ter sempre em conta é se aquilo afeta a vida da pessoa. Eu lembro-me que há uns anos fui a uma conferência e um médico muito engraçado disse uma coisa muito gira que foi: eu, por exemplo, no meu gabinete, se vocês forem, tenho os CDs e os livros todos por cores. E se tirarem um livro da ordem, eu não vou gostar nada. E à noite, antes de ir dormir, eu bebo sempre um copo de água. Não posso ir dormir sem beber um copo de água. Agora vocês digam, eu tenho perturbação obsessiva compulsiva? E isto é importante, quer dizer, não tem, porquê? Porque aquilo não afeta minimamente a vida dele. Aquilo até o ajuda a manter-se organizado. É uma coisa que ele tem, que é um ritual, mas não afeta a vida dele. Portanto, a patologia está sempre relacionada com o nível em que afeta a vida da pessoa. Da pessoa. Se a pessoa estiver bem com aquilo, claro que isto é perigoso em relação às perturbações da personalidade, que às vezes as pessoas não se apercebem daquilo que fazem de mal, só as pessoas à volta é que se apercebem. E, portanto, claro, se nós, a questão é, se nós sentirmos que não estamos a ser afetados e ninguém à nossa volta também sentir isso, então provavelmente é porque não é assim tão grave. Agora, se tivermos toda a gente à volta a dizer, olha, o que tu estás a fazer, vê lá, e nós, mesmo achando que não, convém procurar ajuda, porque pode, de Pois. facto, Só que ser... isso é mesmo muito difícil. Às vezes as pessoas não conseguindo ver essa perturbação e isso que está a acontecer com eles, condicionam-os na procura de ajuda. Porque Sim, na perspectiva deles estão sempre bem. sim. Isso é um neurótico, não é? É mais ou menos um neurótico, nesse Não. caso. Isso geralmente são perturbações da personalidade. Ok. Portanto, são doenças, entre aspas, são patologias, são fatores que estão intrínsecos quase nas características das pessoas da sua personalidade. Está Ok. na formação da personalidade. E, portanto, como é óbvio, é como eu estava a dizer que tu és moreno, tu já sabes. Para aquela pessoa, tu dizes assim: olha, tu és mentirosa. Não afeta propriamente, ou então afeta, mas de uma forma muito funcional. E, portanto, a pessoa tem muita dificuldade em perceber, como, por exemplo, os narcísicos, etc., em perceber que estão errados ou que não fazem as coisas da melhor forma, ok? Ok. E então, mesmo que à volta da gente esteja a dizer, olha, vê lá, é muito difícil para eles compreender e normalmente só vão procurar ajuda quando os sintomas agravam ou quando começam a ser mesmo
maus para eles próprios. Exatamente, quando se começa a sentir mal e tem repercussões na vida, na própria vida. Sim, sim. Portanto, para responder à pergunta, basicamente, primeiro, a normalidade não existe. Não Exatamente. existe. Cada pessoa é normal ao seu ponto, ou seja, e é maluco também ao seu ponto. Portanto, nós não conseguimos Sim, estar sim. a analisar essa Eu pergunta. tinha um professor que dizia, porque há muita gente que em psicologia, como em medicina, a certa altura começa a achar que tem tudo, não é? Eu incluída. E então, ele dizia uma coisa muito interessante, que era, se vocês chegarem a um certo ponto em que ouvem isto tudo e acham que não têm nada, é porque têm alguma coisa. Se vocês, é um bocado assim, quer dizer, as pessoas, não existe ninguém normal. A questão é se a pessoa está em sofrimento ou não. A questão da Isso é normalidade... importante. Pois. Quando as pessoas têm muita tendência a certa altura da terapia a dizer, ai, doutora, eu só queria voltar a ser normal. Ou seja, o que a pessoa está a querer dizer é, eu só queria voltar a viver sem os sintomas. Mas a pessoa em si é normal. Normal. E reparem, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, todas as patologias, sem exceção, foi a nossa mente a tentar ajudar-nos. Importante. Foi a nossa mente, em certo período da nossa vida, que arranjou certos mecanismos de defesa e de ferramentas para tentar ajudar-nos de alguma forma. A nossa mente, às vezes, é nossa inimiga em termos dos pensamentos que nós temos, mas esses pensamentos muitas das vezes não são nossos, são coisas que nós ouvimos no telejornal, são coisas que nós... São mecanismos de defesa do nosso cérebro que assumem isso, exatamente. lixo. E as pessoas alimentam e não deviam simplesmente descartar essas coisas e focar-se naquilo que de facto é. Só que não conseguem porque não se conhecem e chegam a adultos e pronto, e já têm mecanismos. Se quiserem, conseguem, exatamente. Se quiserem, conseguem, não é impossível. Não é impossível. Só que é isso, é preciso treino e conhecerem-se. É preciso treino e conhecerem-se. E portanto, essa coisa da normalidade, esqueçam isso. Nem queiram ser normais. Normal é aquela pessoa mesmo básica. Normais não tem graça nenhuma. Quando uma pessoa faz terapia com uma pessoa normal, é uma seca. Ok? Não tem graça nenhuma. Portanto, olha, ia só dizer uma coisa antes de continuares, porque isto quando passa uma hora, isto desliga-se automaticamente. Está quase a passar. Já passou uma hora. Está quase a passar. Faltam 4 minutos. Mas depois voltas-me a ligar ou o que é que fazemos? O que é que achas? Epá, já estamos a chegar a uma hora. O que é que achas? Queres fazer mais alguma pergunta? Então acabou. Não, ia-te só dizer, para acabarmos também bem, para se quiseres deixar alguma mensagem para as pessoas que estão-nos a ver, não é? Ou se tiveres aí alguma pergunta que seja interessante, que consigas assim. Eu queria responder às perguntas. Então, olha, responde a estas perguntas quando conseguires, com a sinceridade, digamos outra vez. Sim, mesmo que não esteja cá ninguém. Sim, respondes para quem quiser ver. Então, só porque as pessoas fizeram as perguntas eu não queria... Exatamente, força. Então, como transformar... fizeram aqui uma pergunta sobre terapia e hipnose. A hipnose foi desenvolvida pelo Freud. A hipnose é muito útil para muitas coisas, mas também não é útil para outras muitas coisas. Portanto, para fazer uma hipnose, não façam com coaches, pessoas que fizeram um curso de hipnose online, não façam isso. A hipnose não é uma brincadeira, não é uma coisa tipo de vir um bocado e curar. Portanto, para fazer hipnose, fazer com profissionais, tenham referências, procurem, mas não façam com qualquer pessoa. Agora, Fabi, já falei. Está à vontade, não precisas estar a correr. Como transformar a ansiedade numa ferramenta positiva. É muito útil. A ansiedade é uma coisa que existe desde sempre. Os animais têm ansiedade. Por exemplo, uma gazela, para fugir do leão, tem que ter ansiedade. Tem que perceber que vem ali um risco e começar a correr. Ok? E, portanto, é uma coisa biológica que toda a gente tem. A questão é que há pessoas que são mais ansiosas que outras. E as pessoas ansiosas não se forcem a não ser ansiosas. Porque quanto mais se vai contra a ansiedade, mais ela vai aparecer. Quanto mais nós não quisermos pensar numa coisa, mais vamos pensar a valorizar. Portanto, as pessoas ansiosas percebam porque é que eu estou ansioso, porque é que eu tenho necessidade de estar assim, porque é que eu faço isto a mim próprio. A ansiedade é quase um automasoquismo, é um masoquismo, é a pessoa estar constantemente a torturar-se a si própria e a querer prever uma coisa que não é previsível, que é a vida. Pronto, final. Tem de deixar de ter o controle. Quando deixarem-se... Força. Diz. Não, mas era isso,
É deixar de ter o controle. A partir do momento de deixar de ter o controle e conseguirem perceber o que está a acontecer com eles, as coisas começam a melhorar por si. Sim. Como lutar contra o impulso de querer controlar tudo e perceber e aceitar que não conseguimos fazer. Pronto, isto aqui já entra um bocado noutras coisas, mas eu acho que a chave para isto é perceber que há uma coisa que eu dizia sempre aos meus pacientes, que é que se nós pensarmos no pior momento da nossa vida, na pior experiência que nós passamos, foi uma coisa provavelmente que nós nunca pensámos que ia acontecer. Eu adoro uma frase de um autor que é preocupar-nos é tão eficaz como mastigar pastilha elástica para resolver um problema de matemática. É inútil. No fundo, é impossível nós não nos preocuparmos, mas no fundo, aquilo que nos aconteceu de pior provavelmente foi uma coisa que nós nunca prevemos. Portanto, a ansiedade e o medo é útil para nós fugirmos dos riscos, mas muitos dos riscos que nós criamos estão só na nossa cabeça. A partir do momento em que nós percebemos isso, as coisas melhoram. Claro que eu não estou a falar para as pessoas patológicas que têm realmente uma perturbação de ansiedade e que isto é útil perceberem, mas vão ter que precisar de outra ajuda, ok? Portanto, não controlar é fácil. Na verdade é fácil. É pararem. É deixar-se levar. É pararem. É Exatamente. perceber que quanto mais por tentar controlar muito correu melhor, provavelmente não. Não, nunca vai correr melhor. Nunca vai correr Não corre melhor. Porque há muitas coisas que não dependem só de nós. Portanto, eu acho que nós devemos fazer o melhor que podemos naquilo que temos sob controle e o resto, deixar que as coisas Deixar fluir. andem. Deixar fluir, exatamente. Deixar fluir. É isso mesmo. Olha, tens 37 segundos. Tá Então, aqui. se calhar vamos repetir, porque também era só mais uma pergunta. Não vale a pena. É? Então pronto. Sim. Então pronto. Fica Olha, assim. obrigada. Obrigado a todos. Estava aqui um senhor a dizer que o Jorge Miguel, que se os anormais o que é que procuravam? Também devem procurar terapia,